Antes de mais nada, queria agradecer mais uma vez pela possibilidade que me deram de estar aqui em cima. É sempre um nervosismo, mas em princípio vai correr tudo bem. Irmãos, eu hoje gostava-vos de falar, não sei se já... é isto. Gostava-vos de falar sobre a nossa ligação. Eu hoje trouxe-vos aqui uma ligação e trouxe-vos aqui um cabo, ok? Este cabo eu uso muito no meu trabalho e vocês já vão perceber cada detalhe deste cabo e vão perceber mais do que eu deste cabo no fim desta pregação. Pronto, eu trouxe-vos este cabo. Este cabo é o cabo que nos une ao Senhor Jesus Cristo. Ele já nos deu este cabo e eu gostava... Dário, podes só passar à frente, faz favor? Eu gostava de vos mostrar o rolo de cabo enorme que o Senhor nos dá. Este cabo foi dado ao Senhor, a nós, foi-nos dado a nós, quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por nós, ok? Ele deu-nos a possibilidade de nós estarmos ligados a Ele. Deu-nos a possibilidade de nós termos um destes cantos e o Senhor ter o outro canto. Sem o Senhor Jesus Cristo morrer por nós, por cada um de nós naquela cruz, nós não tínhamos esta possibilidade. Tínhamos a possibilidade de estarmos ligados com Ele. Mas para estar ligado com Ele, nós temos que querer agarrar no cabo. E é sobre este agarrar no cabo é que eu quero falar agora. E nós vamos abrir em Romanos 10, de 9 a 10. Ou seja, esta ligação que o Senhor nos dá de nós agarrarmos o cabo é nossa, é o nosso dever, é nós querermos. E nós vemos aqui neste versículo que basta nós querermos para termos então esta parte do nosso cabo. O Senhor dá-nos uma parte, dá-nos esta parte e o Senhor tem esta parte. É muito importante nós termos este ponto bem assente para que tudo o que eu vá falar à frente faça sentido. Ou seja, nós temos de crer no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós temos de orar e crer que o Senhor nos deu este cabo e nós temos de ter ligação com Ele através deste cabo. Ok? Eu gostava de vos falar de cada fio de cada cabo aqui. Nós temos aqui 8 fios, ok? São 8 características que nós devemos ter para termos uma boa ligação com o Senhor. E podemos começar com qualquer um deles. E eu vou pedir ao Dário só para passar à frente, para vocês tentarem perceber. Eu meti aqui... Podes passar outra vez? Eu meti aqui os 8 cabos. E meti aqui os 8 cabos, era para o Jonas ver melhor, porque ele vê mal. E então, meti aqui os 8 cabos, para vocês perceberem, são 8 características e 8 aspectos que nós temos de trabalhar nas nossas vidas, ok? Esses aspectos tornam-nos mais fortes e a ligação mais duradoura. Não sei se vocês repararam, mas há uns tempos atrás, aqui na igreja, a televisão estava sempre a falhar. Ficava preto e depois voltava à imagem. Era por causa desse cabo. Era um cabo igual a este, que está daqui até ali. E este cabo estava danificado aqui num destes fios. Ou seja, havia uma interferência. Para não haver estas interferências, temos de nos solidificar em cada um destes cabos. E cada uma destas características. Passando à primeira característica, é a fé em Deus, ok? Vamos abrir em Hebreus 11, 6. Que nos diz o seguinte, Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Galardoador dos que o buscam. Ou seja, o que nos fala este versículo é sobre a fé que nós devemos ter. Toda esta fé é importante e um dos personagens bíblicos que nós vemos que teve essa fé é Abraão. Abraão, apesar de nós pensarmos, ele só cumpriu a palavra, mas foi difícil, porque era o único filho que ele tinha e mesmo assim ele teve fé de que o Senhor ia orientar, ia guiá-lo em todos os aspectos. Imagino o caminho
que Abraão teve até chegar ao sacrifício do seu filho, os pensamentos que ele teve, de que se acontecer, se eu sacrificar, o que é que o Senhor vai fazer? Imagino tudo o que lhe tinha passado pela cabeça, mas ele não deixou de ter fé, não deixou de acreditar que os planos do Senhor eram os mais corretos. Passando ao próximo fio, é a obediência à palavra. A obediência à palavra nós vemos em Tiago 1,22, que nos alerta para obedecer. Tiago 1,22. Então diz-nos assim a palavra do Senhor. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsas doutrinas, ou seja, falsos discursos. Ou seja, a Bíblia alerta-nos para nós sermos obedientes à palavra e não irmos por vãs doutrinas ou ouvirmos pelos que os outros estão a falar, nós vamos seguir pelo que os outros estão a falar. Não, é o que a Bíblia diz. E um destes aspectos foi o que Noé teve. Teve obediência à palavra do Senhor. Apesar de nunca ter chovido naquela altura, ele ouviu, ok, vai cair água do céu, então se o Senhor diz, é porque vai acontecer, eu vou obedecer. Obedeceu à palavra do Senhor. E nós vemos isso em Gênesis 2,22, não precisam de abrir. Outra das características que nós devemos ter presentes na nossa vida é o amor ao próximo. Conforme eu ia estudando estes aspectos, ia vendo estes aspectos que nós devíamos ter, este foi um dos aspectos que me veio logo à mente. Apesar de eu ter metido em número 3, foi um dos aspectos que me veio logo à mente. Muitas das vezes nós ouvimos, como lemos, por exemplo, em João 13, 34, que nós devemos ter amor ao próximo. E podemos abrir João 13, 34. E vimos que este amor ao próximo é um mandamento do Senhor. E vamos ver aqui no início do versículo, que nos diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Ou seja, é um mandamento do Senhor nós amarmos uns aos outros. E muitas das vezes o que acontece é nós pensarmos, ok, eu vou amar as pessoas do mundo, vou amar o meu próximo, mas também trata-se de amar o próximo aqui dentro da igreja. E muitas das vezes o que nós vemos na igreja não é um amor ao próximo, não é uma mão amiga que precisamos estar lá, mas sim alguém que fala nas costas. Ou então, não é uma mão amiga que quando eu preciso ele vai estar lá, mas sim quando está tudo a correr bem ele vai estar lá. Então é importante nós termos amor ao próximo, tanto ao próximo como aos nossos irmãos aqui na igreja também. E um dos aspectos que é tão importante, e o Senhor preocupava-se tanto com isto, era a sua vida. Nós vemos que o Senhor todos os dias, se calhar, amava o próximo, mas vemos também nas parábolas que Ele falava. E nas parábolas do bom samaritano, Ele falou-nos disso. Ele falou-nos sobre o amor ao próximo, independentemente de todas as características e divergências que haja, devemos amar ao próximo. Outra das características que eu meti é a santidade. A santidade, nós vemos no versículo 1 de 1 Pedro, versículo 1, capítulo 1, verso 15. Primeira Pedro 1:15. Sobre a santidade, e nós louvamos ao Senhor há bocado sobre a santidade, que nos diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A importância de nós sermos santos, nós vemos isso
na vida de José. José foi uma pessoa, ou foi um grande homem de Deus que manteve a sua santidade ao longo da sua vida. Vimos que às vezes as coisas não estavam a correr bem, mas ele manteve-se santo e o Senhor esteve com ele. Muitas das vezes nós preferimos a nossa vida correr-nos um bocadinho melhor, mas termos menos santidade, ou seja, afastarmos-nos um bocado de Deus. E isso cria interferência na nossa ligação com o Senhor. Às vezes a santidade exige nós dizermos que não a muita coisa. E isso afasta-nos, se nós dissermos que sim, afasta-nos do Senhor. Outra das características é gratidão. Em 1 Tessalonicenses 5, 18, diz-nos e fala-nos um bocado sobre esta gratidão que nós devemos ter. 1 Tessalonicenses 5, 18. Diz-nos assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Um dos aspectos mais importantes e uma das características que nós devemos ter assentes na nossa vida é a gratidão. Sermos gratos pelo que o Senhor nos deu, sermos gratos pelo que está a acontecer na nossa vida. E nós vemos isso em Davi. Davi, apesar de todas as situações que lhe estava a acontecer na vida, seja triste, seja ele esteja em baixo ou a correr-lhe bem, ele foi sempre grato. Nós vemos ele a louvar ao Senhor e os louvores que ele fez ao Senhor. Isso mostra-nos um bocado, se nós tivermos um coração grato, vemos a mão de Deus em tudo. Nós agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu e durante esse dia podem ter certeza que nós vamos ver a mão de Deus em todos os aspectos. Outra das características, o sexto fio, é o serviço. O serviço, nós vemos o Senhor a alertar-nos para o serviço em Marcos 10, 45. Versículo 45. Eu peço desculpa aos irmãos estarem sempre de um lado para o outro, mas é assim, eu quando era mais novo, lembro-me, isto são à parte, quando era mais novo, lembro-me de estar em Angola com as minhas irmãs e estávamos sentados à mesa. E estávamos com a Bíblia fechada, todos, os meus pais não se devem lembrar, mas e pedíamos ao meu pai para dizer um livro da Bíblia. E ele dizia, por exemplo, Abacuque. E quem abrisse mais rápido a Abacuque ganhava. E ganhava um ponto. E nós fazíamos esse jogo. Ou seja, aqui na minha pregação hoje, ou no meu pensamento hoje, vai ser um bocado assim. A primeira pessoa que abrir ganha um ponto, ok? Então é Marcos 10, 45. Marcos 10, 45. Marcos 10, 45 fala-nos então sobre o serviço. Que nos diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, se o Filho do Homem, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos deu a possibilidade de termos esta ligação com o Senhor, não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir, quem somos nós a achar que nós devemos ser servidos? Nós devemos servir constantemente. E eu gostei particularmente, eu depois estava a pesquisar personagens bíblicos que usaram no serviço, e tinha muitos, mas eu gostei particularmente deste, que foi a união entre Marta e Maria. Na Bíblia fala-nos sobre aquela situação em que se passou que Marta estava atarefada e Maria não. E nós devemos ser um bocado da junção das duas. Apesar de Marta estar atarefada, Maria importou-se com o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo alertou Maria para isso. E nós devemos ser um bocado da junção. Ou seja, nós devemos ter o equilíbrio de, nos momentos em que nós devemos nos sentar a ouvir e a receber a palavra, devemos ser como Maria. E nos momentos em que nós devemos servir no ativo e meter mãos à obra, devemos sempre como Marta. Tendo sempre a atenção que o coração e o foco deve ser na obra e no Senhor. E este foi estas duas personagens. É engraçado porque se nós fizermos uma junção e tivermos um equilíbrio de Marta e Maria, nós temos um serviço como o Senhor deseja.
No sétimo fio, ou sétimo característica ou caráter, temos o temor ao Senhor. E se nós lemos em Provérbios, abrimos em Provérbios 28, estou a terminar, só falta um fio. Em Provérbios 28, fala-nos um bocado sobre este temor ao Senhor e o temor que nós devemos ter ao Senhor. Provérbios 28, 14, que nos diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Ou seja, é importante nós termos o temor ao Senhor. Isso aproxima-nos do Senhor e cria-nos respeito à autoridade que deve ser o Senhor nas nossas vidas. Nós vimos isso em Daniel. Daniel, apesar de ter aquele banquete enorme, ele teve temor ao Senhor. E vimos que o Senhor esteve sempre com ele ao longo da vida. Lá está, é sempre aquela situação de que, se ele dissesse que sim, se calhar até teria uma vida melhor, mas o Senhor não estaria com ele. Então, mais vale dizer que não e o Senhor estar com ele. Outra das características, e a última característica, é a alegria espiritual. Esta alegria espiritual, nós vemos ao longo da Bíblia em vários aspectos, e muitas das vezes o que acontece nas nossas vidas hoje em dia é nós queixarmos-nos por tudo e por nada. Queixarmos-nos com Deus, a dizer: Senhor, dói-me as costas, dói-me o dedo do pé, dói-me... E se nós tivermos uma alegria espiritual, o Senhor sabe que te dói, o Senhor sabe que vai... E Ele vai cuidar dessa situação, mas se estiveres alegre, o Senhor também cuida. E nós vemos isso em Paulo e Silas, na prisão. Quando eles estavam em Atos, podemos abrir em Atos 16, 25. Em Atos 16, 25, fala-nos um bocado deste episódio. E nós vimos depois o resultado disso, que o Senhor esteve com eles. Atos 16, 25 diz-nos assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor, e os outros presos os escutavam. Ou seja, nós vemos que a nossa alegria pode ser e é importante para as nossas vidas, mas também serve de testemunho para as outras pessoas. E vemos aqui que no fim do versículo ele diz: E os outros presos os escutavam. Ou seja, muitas das vezes as pessoas até pensam: olha, aquele coitado, está a passar isto e isto, mas continua alegre. O que é que há de diferente nele? E é este testemunho que nós temos de mostrar nas nossas vidas. Há muita falta de alegria, de esperança, de que o Senhor... Nós temos de estar alegres, porque o Senhor deu-nos este cabo, deu-nos esta possibilidade de nós estarmos ligados constantemente a Ele. Se nós fortalecermos cada um destes aspectos, e este era o oitavo fio, se nós fortalecermos cada um destes aspectos, o Senhor vai nos mostrar o resultado disso. Se nós repararmos, pois já agora vai ser complicado, mas se nós repararmos aqui nesta ponta, que é a ponta do Senhor Jesus Cristo, há uma sequência de cabos, há uma sequência de fios. Eu não vou explicar a sequência, que depois ainda estamos aqui muito tempo. Então, esta sequência de fios, o Senhor vai nos mostrar ao longo do nosso percurso com o Senhor qual é que é a sequência que nós devemos ter, qual é que é a ordem que nós devemos ter, para ter uma boa ligação com o Senhor Jesus Cristo. Esta ligação e fortalecer cada um destes aspectos cria-nos uma constância e uma constante ligação com o Senhor e fortalece e solidifica a nossa ligação com o Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a nós mantermos uma boa ligação com o Senhor e a guiar-nos nesse sentido. Graças a Deus por aquilo que nós acabamos de ouvir. Eu estava a ouvir o Lucas e eu estava-me a lembrar de um episódio na faculdade, na aula de redes de computadores. O exame que nós tivemos final da cadeira havia um servidor na sala e nós tínhamos que montar uma rede, cada um tinha que montar um computador do zero, ou seja, agarrar numa caixa, pôr uma placa-mãe, pôr um processador, montar aquilo tudo, instalar um sistema operativo, agarrar num cabo de rede, como o Lucas acabou de vos falar, e tínhamos que montar os computadores todos em série ligados ao servidor.
Bastava falhar um dos computadores e aquilo não ligava. Nós não conseguíamos ligar aquilo. E eu lembrei-me disso porque houve um colega nosso, nós conseguimos praticamente todos montar, e houve um colega nosso que aquilo não ligava de maneira nenhuma. E depois nós, no final, o professor acabou por nos ajudar e nós percebemos que era um fiozinho, um único fiozinho do cabo que não estava ligado. E a ligação entre computadores não funcionava por causa disso. Portanto, na informática, se falhar um dos fios, aquilo não vai funcionar em condições, porque não há comunicação correta entre computadores e servidores. Mas se nós pensarmos bem, como o Lucas acabou de nos falar, se vocês olharem para aqueles pontos todos, se calhar podes pôr o último slide, por favor. Se nós olharmos para aqueles pontos todos que estão ali no final, os irmãos acham que nós conseguimos ser 100% certeiros e fiéis nisto tudo que está aqui? Ou seja, alguma coisa no nosso cabo, na nossa ligação com Deus, alguma coisa vai provavelmente falhar. E o nosso cabo na mesma está ligado e funciona na mesma com Deus. Deus permite-nos, Ele sabe que nós falhamos, mas Ele mantém essa ligação sempre ativa entre nós e Ele. Isso era maravilhoso, irmãos. Eu estava a ouvir o Lucas e estava-me a lembrar disto e é impressionante como é que Deus faz as coisas. Um cabo, se não estiver bem ligado, não funciona. Mas a Deus isso não importa. E Ele faz possíveis os impossíveis, Ele faz com que o cabo funcione. Amém?